Galera, hoje nós vamos falar dos recursos para português, os recursos que vocês pediram para entrar. Nós já entramos com alguns recursos da língua portuguesa, tanto para a parte específica como para a parte de Conhecimentos gerais. conhecimentos gerais. E aí eu vou falar aqui para vocês o seguinte: quais são as chances, qual é a probabilidade de a banca acatar os recursos que nós já entramos com eles. Nós entramos com vários recursos, disponível para escrever com infinitas palavras. Não, é só até 5.000 caracteres. E você não pode citar, você não pode, como a gente usa fontes bibliográficas, não serve de fonte bibliográfica questões anteriores da banca. Entendi. Na prova de 2009... Tanto você falou que era a letra a B e agora você igualzinho, você cobra. A banca, ela não se orienta pela própria questão. Até porque não são as mesmas pessoas que fizeram aquelas Inclusive, questões. pode ser passível de erro. Aquela questão lá, inclusive, pode ter sido recursada, né? Errou lá naquela época, consertou agora, então faz nem sentido. Não faz, ela não aceita, já perde. Então, vocês não podem procurar uma questão que a banca tem um pensamento, o pensamento dela do ano passado, não, com base em questões, não serve para esse agora. Uhum. Então, fica aí a dica. Sempre tem uma possibilidade, porque cabeça de gente é terra sem lei, né? Então, a gente consegue pegar povo da linguagem, consegue dar uma manipulada ali na informação. Agora, o negócio é a gente levar em conta aquilo que de fato faz sentido, porque é feio também você... Tá, é uma questão ética, inclusive, você entrar com recurso numa questão que tá, obviamente, com o gabarito correto. Uhum. Dá para entrar? Dá, aquela forçadinha, o não já tem, a gente entra. Então, a gente entrou com recurso, sim, em algumas, especialmente em duas, da prova da manhã. Ela teve mais questões que geraram dúvida. Eu, inclusive, errei real uma delas. Bom, e aí a gente vai comentar, então, sobre esses recursos. E é bom o pessoal tá falando muito dessa questão da carruagem, cara. Pois é. Eu recebi muitos pedidos dessa carruagem. Eu falo sobre... Eu fiz recurso dela. Ela tá... Ah, foi feito. Tá, fiz. Então, para vocês ficarem tranquilos, já tem recurso da carruagem, já foi feito. Vou explicar direitinho sobre o que eu pensei naquela questão lá e por que eu acho que cabe recurso. Ela é um recurso que eu acho que a FGV pode ter motivos para não aceitar. Porque dá para entender o raciocínio que eles seguiram, apesar da questão não tá clara, não tá bem elaborada, entendeu? Pensando ali no recurso. Vale o recurso, vamos entrar com recurso. Se bem que você já, pelo fato de estar do lado de lá também, exato, do lado da banca. Exato. Acabo conhecendo bem o que é a expectativa deles, né? Uhum. Quando elabora uma questão, eles têm uma intenção. Querem chegar nesse ponto. Apesar de não ter usado todas as palavras para dar os indícios para o aluno. Mas é óbvio, para quem é da área, é óbvio. Mas para quem é aluno, não tem a instrução, não tá ali claro. E da carruagem caiu nesse esquema Eu quero começar pelas questões problemáticas da carruagem. Então, essa questão aqui, você entrou com recurso, né, para essa questão. É claro, pessoal, vocês vão ter que ver que prova que vocês fizeram. Porque essa questão está em todas as provas da manhã. Está. Só tem que ver a posição dessa questão na sua prova. Só isso, porque ela tá na sua prova. Então, essa é uma questão que a galera chiou muito. E essa aqui, Carla, o que você acha? Essa daí foi uma das questões mais polêmicas. E ela começou a polêmica por conta do texto, né? É um texto sem referência nenhuma. Ele veio assim, completamente solto. Não ficar muito longe, né? É um texto sem referência nenhuma, ele veio completamente solto, tá vendo? Uhum. E aí ele já afirma que é um texto descritivo. Então, pronto. Uhum. A descrição, ela pode ter alguns vieses. Eu posso ter uma descrição dinâmica, que é quando eu faço a descrição de uma ação. Eu estou descrevendo um processo em movimento. Estou descrevendo a ação. E eu posso ter uma descrição estática, que é quando eu descrevo, por exemplo, um objeto. Ele está paradinho aqui. Uhum. Certo? Eu posso descrever essa cena de você tomando o líquido do copo. É uma descrição dinâmica. Eu estou descrevendo a ação. Ou eu posso descrever você parado com esse copo aí na frente. Estática. Esse texto é de uma descrição dinâmica, mas isso não veio no enunciado, para te dar essa organização mental. Certo. E a letra A... bom, aí a questão pedia para você assinalar a alternativa correta sobre esse texto descritivo. A letra A, que eles trouxeram como gabarito, diz: o observador observa o objeto descrito, utilizando exclusivamente o sentido da visão. Numa descrição estática, é o sentido da visão que é acionado. E esse texto está sendo descrito, é um texto dinâmico. Nesse caso aí, o texto está em movimento. Olha lá. Nos fins de um verão, que já vai longe, uma carruagem de cúpula erguida e faróis apagados seguia a todo trote pela pitoresca estrada da Gávea. Seriam 11 da noite. Então, eu tô vendo essa carruagem em movimento. Uhum. Em movimento.
Então, é a visão que me permite perceber o movimento. Então, sim, é exclusivamente a visão. Se eu voltar nos elementos aí, ó, nos fins de um verão que já vai longe, isso aí é um trecho do texto descritivo. Mas não é o que me interessa. De novo, eu vou ler o grosso. E o grosso é uma carruagem andando na estrada da Gávea. Então, é a visão que me permite ver a carruagem nesse movimento. A letra A é verdadeira. Mas essa palavra exclusivamente dá maior BO. Exato. Dá o maior BO, porque inclusive isso aí funciona como distrator. A gente já tem lá nos esquemas de interpretação de texto que essas palavras que fecham demais, elas nem devem ser vistas como resposta. Então, esse exclusivamente põe a gente para pensar. Aí, o que eu tenho aí? Eu tenho nos fins de um verão que já vai longe e seriam 11 da noite, que fazem parte da descrição, e eu não percebo isso pelos olhos. Essa percepção de tempo, ela não veio pela visão. Ela veio pela memória. É a minha memória que me lembra dos fins de um verão que já vai longe. Eu não tô vendo o fim do verão, não é a visão. E seriam 11 horas da noite. Eu não tô vendo as 11 horas da noite. É aproximado, inclusive. Seriam, mais ou menos. Então, não é a visão o elemento acionado aí. Nesse caso, mesmo que o grosso seja a visão, eu tenho esses dois elementos que me permitem dizer que não é exclusivamente mais. Então, se a palavra fosse predominantemente, estaria completamente resolvido o problema dessa questão. Mas quando trazo exclusivamente e eu tenho essa noção de tempo, que é de memória, eu acabo perdendo o valor dessa palavra. Ah, que interessante. Mas assim, eu tô como aluno. Eu tô aqui como aluno, indo em busca da confusão, indo em busca do recurso. Porque, na verdade, essa aí é uma descrição dinâmica. E a descrição dinâmica, ela se dá pela visão. Ela predomina a visão. Então, tava meio óbvio, assim. Dava para colocar a letra A como resposta, apesar do exclusivamente. Então, no caso aqui, Carla, essa prova ela foi muito curiosa, porque ela trouxe algumas coisas que é mais atípico do que típico. Tem muita questão com exclusivamente, com apenas, que tá valendo, que é o gabarito. Na prova toda veio assim, né? Na prova como um todo. Pois é, isso é... Aí, o que acontece? Quebra um pouco a rotina das provas. Esse recurso aí, pra mim, ele foi extremamente trabalhoso. Muito, muito trabalhoso. Porque a gente não encontra... na internet, não. A gente encontra isso em livro mesmo. Livro de verdade. E foi ontem um dia muito cheio. O povo tá louco por causa dessa FGV, né? Muito trabalho. E eu não consegui... Porque esse é livro de literatura. Você não encontra isso em livro de português. Isso é livro denso, né? Teoria literária. É para construir a teoria literária. E não é simples. Então, a gente não encontra essa literatura. Eu tive que acionar mesmo meus colegas de literatura que têm esse material na mão, né? Ali na biblioteca particular e tal. Pra gente poder entender essa questão dessa descrição dinâmica e dessa descrição estática, porque isso não é óbvio. Isso não tá, por exemplo, num site toda a matéria que o povo pesquisa aí para justificar as coisas de português. É uma questão difícil, cara. É uma questão difícil. Eu acho que o mais difícil dessa questão foi ter trazido esse exclusivamente e validar isso como resposta, né? Porque é um texto com tom literário. E foi sacanagem. As coisas com tom literário, elas não podem ser exclusivamente. Porque a literatura é baseada numa percepção, né? Claro que eu tenho elementos linguísticos aí que me permitem dizer que é predominantemente visão, sem dúvida nenhuma, né? E aí, o que eu dei como resposta? Dei no dia da live aqui ao vivo com você e foi o recurso que eu entrei. A letra B, que eu acho que deveria ser a resposta, ela se justifica. Olha lá. O observador do texto mostra a carruagem como objeto detalhado de sua descrição. Presta atenção, Marcelo. É claro que eu leio esse trecho e eu sei que eu não tenho os detalhes da carruagem. Perfeito. Eu não consigo imaginar essa carruagem com todos os detalhes. Claro que não. Mas o enunciado diz que o observador do texto mostra isso na sua descrição. Só aí. Eu não tenho texto. Eu não conheço esse texto. Vamos supor que tudo que esse autor tenha feito na vida foi esse trecho. Ele não escreveu mais nada na vida. Ele nasceu com 18 anos, ele escreveu esse trecho, morreu com 18 anos e um dia. Ele só produziu isso na vida. Esse é o texto que ele tem. E no texto que ele tem, o que ele descreve com detalhes é a carruagem. É uma descrição boa? Não. É uma descrição suficiente? Não. Mas de tudo que ele traz aí, o que ele descreve com detalhe... O que tem mais descrição é a carruagem. Na verdade, a única coisa que ele detalha, e ele não detalha lindamente, ele não detalha completamente, mas o que ele detalha, e ele detalha mesmo, porque a descrição parte desse detalhamento, é a carruagem. Então, essa letra B me parece muito mais plausível pensando numa prova, pensando que eu não tenho referência bibliográfica, pensando que esse texto não continua, pensando que isso não é de uma escola literária. É só isso. Eu só tenho isso. Esse texto é descritivo, em que eu vejo com detalhes uma carruagem andando.
Aí, de novo, volta. E agora eu vou, parênteses, vou pensar como banca. A descrição não é da carruagem. Exatamente. A descrição é da carruagem em movimento, porque a descrição é dinâmica. Entende? Entendo. Então, o que está descrevendo aí de verdade não é a carruagem em si, o objeto carruagem. É a carruagem andando pela rua. Por isso que não é o objeto detalhado da sua descrição. Porque a descrição não é estática. É dinâmica, mas isso não está nem sugerido. Você sabe nem o que é a letra sugerido B? na questão. A letra B é o seguinte, Carla. A letra B é aquela questão para fazer. Ela extrapola o contexto. A letra B é meio que. Porque assim, ó. O meu raciocínio, eu não posso ir além do que a questão tá me entregando. Certo. O enunciado tá falando assim pra mim, ó, Marcelo, você só vai até aqui. Aham. Então, a letra B, pelo que eu vou colocar meu ponto de aluno. Uhum. Eu olho pra B e vejo que ela está indo além do que ela deveria. Como objeto detalhado da sua descrição, Tipo, porque não tá detalhado? Eu não consigo visualizar, ainda que você tenha falado que ela é da questão do movimento, Aham. eu não consigo ver. Olha, por exemplo, eu tenho duas informações sobre a Refere. carroça, cúpula erguida e os faróis apagados. Assim, Mas você não tem mais nada também. não tenho, hein? É isso. Então, dentro do contexto que a prova te oferece, é só isso que você tem. Pois é, Você não observador tem do texto descrição de mostra. outras coisas. Mas eu não acho que não é saudável falar que é um objeto detalhado da descrição. Você consegue, apesar de que ele é o mais detalhado, É isso aí. Essa aí é a minha justificativa para o recurso. Ele é o mais detalhado. Tá, não tá bom? Não, não tá. Mas eu não tenho nada mais. Eu não tenho mais nada. E eu tô apegada exclusivamente aos elementos textuais aí. Eu tô ignorando essa questão de estático e dinâmico, porque a prova não trouxe isso, né? Esse é um conhecimento externo que eu tenho aqui, que eu tô trazendo pra você. nossa, Mas cara, ali não isso tem. é difícil, cara. É. E o exclusivamente me trava nos fins de um verão que já vai longe e seriam 11 da noite. Isso é pesado. É uma questão difícil. Eu não tenho certeza se a FGV aceita esse tipo de recurso, né? Porque ele é subjetivo. E ela tem margem para dizer que é a letra A. Ela tem margem. Ela tem margem. Ela tem mais margem para dizer que é a letra A do que a letra B, Mas não é? para mim, a questão tem que ser anulada. Carla? Eu acho que essa questão deveria ser anulada porque ela não tá clara. Não tá clara. O trecho é muito curto para pedir tudo isso, entendeu? É verdade. O trecho é muito verdade. curto. O pedaço é muito É pequeno. muito pequeno, é sem contexto. Se tivesse pelo menos, assim, continuaria difícil a questão, mas se tivesse uma referência bibliográfica, para eu saber quem é o autor, para eu conhecer o estilo desse autor, em que contexto literário ele se aplica, porque aí isso estava resolvido, né? Legal. Então, fulano de tal é muito descritivo, beleza, é exclusivamente visão, tá ok. Né? Mas aí eu não tenho, é um trecho. Nossa, um recortinho, miudinho. Pequeno, ruim. Eu tenho um colega professor que não concorda com o recurso, acha que não precisa do recurso. Mas é aquela coisa, Ele concorda com o resultado? Ele acha que entre as opções, a letra A é a que mais encaixa. E eu aceito o gabarito. Mas é recurso. Nós estamos aqui para tentar salvar... Pelo em ovo. Exato. Pelo em ovo. Então é isso aí. Porque dá para aceitar a letra A? Dá para aceitar. Ah, o gabarito veio a letra A. Dá certo? Dá certo. Deixa aí. Mas... Como eu posso usar exclusivamente a visão? Deixa eu ver aquela lá pergunta, Marcelo. Aonde? Como passou? Como posso usar exclusivamente a visão estando de noite com o farol apagado? Superpoder? Não, gente, você vê a noite. Você vê a noite. Porque a gente tem já essa questão já tem recurso, Carla. Tá, tem outra. Aqui, aí é recurso mesmo, que foi, agora eu acho que é a 10. Eu acho que é a 10. Deixa eu ver. A 10. Essa aí. A frase que mostra certo grau de incerteza. Essa daí, eles deram como gabarito a letra C. As crianças, segundo consta, jogam demais no celular. Deu esse gabarito aí. Tá querendo aquela que mostra grau de incerteza. A gente fez essa aí juntos, tá lembrando? Lembro. E aí, eles deram como resposta a letra C. As crianças, segundo consta, jogam demais no celular. Qual é essa resposta que a gente deu, não foi não? Não, nós demos a letra A. O incêndio foi causado por algum tipo de fagulha. Foi mesmo. E é incerto qual é o tipo de fagulha, né? O incerto aí. Agora, o que eles pensaram na letra C? Tô pensando banca. Eu banca. Segundo consta, é uma expressão... Eles entenderam como uma expressão do senso comum. Como se diz, como todo mundo fala, as crianças, de acordo com o senso comum, jogam demais no celular. E aí esse contexto do senso comum é incerto, porque não tem validade. Mas não está escrito. Isso eu estou deduzindo. O que está escrito aí é as crianças, segundo consta. Qual é a informação que falta? Segundo consta,
onde? Segundo consta em pesquisa, segundo consta no jornal, segundo consta nos manuais, sei lá, onde? Não tem essa informação. Agora, onde que tá o BO dessa questão? A informação que falta é a de lugar. Consta onde? E lugar, do ponto de vista sintático, é um termo acessório. Você não precisa colocar. Eu não tenho que te dizer onde. Isso colabora com o entendimento, mas não é decisivo para o entendimento. E se eu digo que, segundo consta, eu estou dizendo que consta. Eu não tenho dúvida. Consta. Eu não sei onde. Mas eu não tenho dúvida. Não há incerteza. Consta. Agora, na letra a justificativa para ser a resposta, e aqui é o nosso pedido lá no recurso, é de mudança de gabarito. É por conta do uso de algum que é pronome indefinido. A própria gramática traz o pronome indefinido como uma palavra que atribui ao texto um valor de incerteza. Então, pronto. É linguística. Essa daí tem muito mais chance do recurso ser aceito do que a outra, né? Porque a outra tem lá as polêmicas do texto literário. Assim, seria justamente esse. Esse algum... É marca linguística, é elemento facilitou linguístico. A minha vida. Exato. Ele é pronome indefinido. E os pronomes indefinidos existem para atribuir ao trecho em que eles aparecem, em que eles são empregados, a incerteza. Então, algum tipo de fagulha, eu sei que tem fagulha, mas eu não sei ao certo qual é a fagulha. Então, letra A, a resposta, esse aí foi o E existem muitos tipos de fagulha. Sim, muitos sim. Eu sei que teve incêndio e eu sei que ele foi causado por fagulha. Onde está a dúvida? Qual fagulha? Exato. Certo. E aí eu tenho essa dúvida marcada do ponto de vista linguístico. Como assim? Eu tenho uma palavra que expressa gramaticalmente a ideia de incerteza. Esse gabarito tem que mudar. Então aí a mudança de gabarito não é a questão perdida. Uma explicação importante aqui, pessoal, é que quando uma questão é anulada, os pontos eles são distribuídos para quem errou. Então quem errou a questão vai receber um ponto. Assim, essa aqui são as Essa daí teve aquela que eu errei, que o pessoal tá pedindo aí desde o início para eu explicar, que é aquela de família de palavras. Tá, vamos nela para... Sempre falo que é muito comum a gente cometer erros aqui, porque a gente sai, essa aí, domingo, 3, questão 3. A gente tá cansado, a gente sai do batedor e vem pra cá, não dá tempo de analisar as questões, se for o seu caso. Então... mas foi besteira, mas eu fiquei chateada depois. Imaginei fazendo a prova e senti a dor da galera. Porque às vezes a gente tá lá estudando, né, se dedicando, como eu vivo disso. Eu vivo de língua portuguesa, vivo de produção de texto. Faço isso o dia inteiro, com todo mundo, todos os níveis. Então, assim, dedicada estou à minha profissão, ao que eu entrego. E aí, na hora de fazer a prova, na hora de botar pra provar ali mesmo que eu sei, aí erro uma besteira. Que é o que acontece com as pessoas, né? Eu dei um gabarito horroroso nesse dia aí, ó. A questão pedia família de palavras. E a gente leva em conta 2 critérios. Nós vamos editar o vídeo lá pra você ficar leve. Ficar bem na fita, cara. Ó, são 2 motivos que levam a uma família de palavras. Tem que ter o mesmo radical, quer dizer, a mesma parte fixa. Pedra, pedrinha, pedrada, pedreiro, espedro, pedra. E tem aula sua disso? Tem! Marcelo, eu sei essa matéria. tem aula sua disso? Eu sei essa matéria. Eu lembro. E aí, família de palavras. E o outro critério é que elas têm que ter relação semântica entre si. Então, todas têm que ter a ver com pedra, de alguma maneira. Pedra pequena, pedra grande, quem trabalha com pedra, quem construiu com pedra, tem que ter uma relação semântica. E eu dei como gabarito a letra C. Porque queria... não, eu dei como gabarito a letra A. O gabarito oficial é a letra C. Eu dei como gabarito a letra A porque eu li ministro e administradores. Mas, Marcelo, olha a navalhada. Me empresta esse mouse aí pra eu marcar pras pessoas e pra você conseguir ver também. Não, aqui, ó, só tranquilo, ó. Ó, ministro. Tá vendo? Olha isso aqui, ministro. Olha isso. Eu ignorei, assim, tranquila e plena e leve no domingo à tarde, eu ignorei a presença disso aqui, ó, prefixo, simples assim. E dei como gabarito a letra A, dizendo que não era da mesma família, mas ela é explicitamente da mesma família. Entendeu? Por que essa daqui não é da mesma família? Na verdade, eu tenho uma justificativa etimológica que também eu só tô baseada aqui depois da pesquisa, né? Porque depois que eu vi que eu errei feio, eu fui atrás de justificar meu erro. Carla tá se judiando muito. Não quero que você pegue leve. Eu fiquei chateada, não queria mesmo, não. Essa palavra aqui, ó, diferer, tá vendo? É a também daqui, diferer, tá vendo? Certo. Etimologicamente, elas vêm da mesma origem, lá no passado. Mas o que configura uma palavra para se manter como da mesma família é a relação de sentido. E este sentido aqui não tem nada a ver hoje com esse sentido aqui. Diferido é adiado, postergado. E indiferença tô nem aí, eu não me importo. Então elas não têm valor, elas não têm o mesmo campo semântico. Por isso que é a resposta.
Entendeu? É a letra C mesmo. Aí a galera me viu corrigindo. Diferido é adiado. Adiado, postergado. Então não tem a ver. Não tem a ver. Semanticamente não tem. O radical é o mesmo. Porque lá no passado, lá na origem da palavra, eles vinham da mesma origem, mesmo lugar. Só que com a evolução da língua, elas se distanciaram aí para famílias diferentes. Então não é a resposta mesmo, porque elas não estão no mesmo campo sentido. E a letra A que eu dei como gabarito é ridícula. Ela é óbvia, tá vendo? É ministro e aqui ministro. Tranquilo, tranquilo. Foi um gabarito ruim. E a resposta é a letra C. E aí o povo agora tá atrás dessa daí como recurso. Gente, não tem recurso. Pra essa daí não tem recurso. Não tem. Não. As pessoas me perguntaram muitas vezes no meu Instagram, né? Cadê o recurso? Cadê? Não tem recurso. É ministro e ministro, tá? Tranquilo. Na letra B a gente já não tinha problema, ó, é testamento, tá vendo? E aqui testamentário, tá tranquilaço. E aqui crer, tranquilo, letra D. E crer, de incrédulo, que não crê. Então tá tranquilo. Resposta, letra C, plena. A FGV brilhou nessa daí. Nossa. Então... Essa questão é difícil, Carla? Não. Não, né? Não. Não é uma questão difícil. Não mesmo. Nem por conta desse A prefixo aí. Ele é óbvio. Ele é um prefixo ali então, óbvio. Tá vendo o que o cansaço é uma questão fácil. E aí, eu sinto a dor das pessoas de errarem coisas que elas não poderiam ter errado. Mas... Gente, obrigado. Obrigado, professora Carla. É isso. Tamo junto. Aqui é Bravo. Tchau, tchau.